Chegou a hora do terror no canal Conta um Conto. Meu nome é Marcelo Fávaro. Seja muito bem-vindo. Você pode ajudar o canal a se manter no ar pela plataforma Apoia-se, sendo um colaborador mensal, ou pela chave do Pix marcelofc18@hotmail.com em ajudas esporádicas. Você também pode ajudar o canal adquirindo a caneca literária Conta um Conto. São vários autores, com suas frases mais famosas, para você tomar o seu café conosco, ouvindo as melhores histórias do mundo. Caso queira falar conosco, é só mandar uma mensagem no Instagram, Conta um Conto _Favaro. A história de hoje? Bem, você gosta de gatos? Eu tenho certeza que sim. Mas e se esse gato for dos infernos? Conta um Conto apresenta de Stephen King, O Gato dos Infernos. Narração Marcelo Fávaro. Alston achou que o velho na cadeira de rodas parecia doente, aterrorizado e prestes a morrer. Ele tinha experiência em perceber esse tipo de coisa. A morte era o ramo de Alston, e ele a havia trazido para 18 homens e 6 mulheres em sua longa carreira de matador autônomo. Ele conhecia muito bem a cara da morte. A casa, uma mansão na verdade, estava fria e silenciosa. Os únicos sons eram o estalar discreto do fogo na lareira de pedra grande e um chiado baixinho de vento. O vento de novembro, vindo lá de fora. Preciso dos teus serviços de matador, disse o velho. Sua voz era trêmula e aguda, rabugenta. Fiquei sabendo que é isso que você faz. Com quem o senhor falou? Perguntou Alston. Com um homem chamado Saul Logia. Ele disse que você o conhece. Alston assentiu. Se Logia era o intermediário, não havia problema. E se tivesse alguma escuta ali, tudo o que o velho Drogan dissesse seria coação. E quem o senhor quer matar? Drogan apertou um botão no painel montado no braço de sua cadeira de rodas, e ela andou para frente com um zumbido. Quando ele chegou mais perto, Alston consentiu sentir os cheiros amarelos do medo, da velhice e da urina, tudo misturado. Achava-os repugnantes, mas não demonstrou. Seu rosto continuou inalterado e tranquilo. A sua vítima... Bem, ela está bem atrás de você, sussurrou Drogan. Alston se moveu rápido. Seus reflexos eram a sua vida e estava sempre na ponta da agulha. Ele saltou do sofá e se apoiou no chão com o joelho, virando-se enquanto enfiava a mão no paletó esportivo, bem sobre medida, e agarrava o cabo da sua 45 cano curto personalizada. A arma ficava debaixo do seu braço, em um coldre equipado com mola, que a colocou na palma de sua mão com um toque. No instante seguinte, estava sacada e apontada a arma. Para um gato. Por um instante, Alston e o gato ficaram se encarando. Foi um momento estranho para Alston, que era um homem sem imaginação e superstições. Desde o instante em que se ajoelhou no chão com a arma apontada, ele teve a sensação de que conhecia aquele gato. Embora, se tivesse visto algum com manchas tão estranhas, certamente se lembraria. O rosto dele era dividido igualmente, metade preto, metade branco.
A linha divisória corria do topo do crânio achatado até o focinho e a boca, como uma seta. Seus olhos pareciam imensos na penumbra, e no centro de cada pupila negra quase circular havia um prisma de luz do fogo, como uma brasa obstinada de ódio. E o pensamento ecoou de volta para Alston. Nós nos conhecemos. Eu e você. Então passou. Ele guardou a arma de volta e se levantou. Eu deveria te matar por isso, velho. Não engulo gracinhas. E eu não sou de fazê-las. Sente-se aí. Olhe dentro disso aqui. Ele havia tirado um envelope gordo debaixo da manta que cobria suas pernas. Alston se sentou. O gato, que estava agachado atrás do sofá, pulou com leveza em cima do seu colo. Ele olhou para Alston por um instante, com aqueles olhos pretos enormes, as pupilas cercadas por duas auréolas verde-douradas finas. E então se ajeitou e começou a ronronar. Ele é muito carinhoso, viu? Falou Drogon. No começo, pelo menos. Esse gato carinhoso e bonzinho? Já matou 3 pessoas nessa casa. E agora só restou a mim. E eu tô velho, tô doente. Mas prefiro morrer na minha própria hora. Eu não acredito nisso, disse Alston. O senhor me contratou para matar um gato? Pois olhe dentro do envelope, por favor. Alston obedeceu. Estava cheio de notas de 100 e de 50, todas elas velhas. E quanto tem aqui? $6.000. E você receberá mais 6, assim que me trouxer uma prova de que esse gato está morto. O Sr. Logia me informou que 12.000 é o que você cobra normalmente, certo? Alston assentiu, acariciando automaticamente o gato em seu colo. Ele estava dormindo, ainda ronronando. Alston gostava de gatos. Eram os únicos animais de que gostava, para falar a verdade. Eles se viravam sozinhos. Deus, se é que ele existe, havia feito deles máquinas de matar perfeitas, indiferentes. Gatos eram os matadores do mundo animal, e Alston os respeitava por isso. Eu não tenho obrigação de explicar nada, viu? Mas vou explicar assim mesmo. Um homem prevenido vale por 2, como costumavam a dizer. E eu não quero que você fique pensando que isso aí que você vai fazer é fácil. Eu sinto a necessidade de me justificar, para você não achar que eu sou um louco. Alston assentiu novamente. Já havia decidido fazer aquele serviço estranho. Não precisava ouvir mais nada. Mas se Drogon queria falar, ele escutaria. Em primeiro lugar, você sabe quem sou eu? De onde vem esse dinheiro? Drogon's Produtos Farmacêuticos. É, isso aí. É um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo. E a base do nosso sucesso financeiro tem sido isto aqui. Do bolso do seu roupão, ele tirou um frasco de comprimidos pequeno e sem rótulo, que entregou para Alston. Tridormalfenobarbina, complexo G, receitado quase exclusivamente para doentes terminais. É bastante viciante, você sabe? É uma combinação de analgésico, tranquilizante e alucinógeno. Ajuda de forma extraordinária os doentes terminais a encararem a condição em que se encontram e se adaptarem a ela. E o senhor toma? Perguntou Alston. Drogon ignorou a pergunta. É amplamente receitado no mundo inteiro. Trata-se de uma droga sintética, desenvolvida nos anos 50 nos nossos laboratórios em Nova Jersey. Restringimos os testes quase somente a gatos, por conta da singularidade do sistema nervoso felino. Quantos o senhor já matou? Drogon se retesou na cadeira. Essa é uma maneira injusta e altamente preconceituosa de colocar a questão. Alston deu de ombros.
nos 4 anos de teste que levou à aprovação do Tridormal G pela FDA, cerca de 15 mil gatos. 15 mil gatos morreram. Melhor, faleceram. Alston assobiou. Aquilo dava uns 4 mil gatos por ano. E agora o senhor acha que este aqui veio lhe dar o troco, é isso? Eu não sinto um pingo de culpa, falou Drogon, mas aquele tom trêmulo e petulante tinha voltado à sua voz. 15 mil animais de laboratório morreram, para que centenas de milhares de seres humanos... Pode pular essa parte, disse Alston. Justificativas o entediavam. O gato chegou aqui há 7 meses. Eu nunca gostei de gatos. Para mim são os animais nojentos, infestados de doenças, sempre na rua, zanzando em volta de celeiros, apanhando só Deus sabe que tipo de germe no pelo, sempre tentando trazer alguma coisa estripada para dentro de casa para mostrar para os donos. Foi minha irmã que quis ficar com ele, mas ela não perdeu por esperar. Ela pagou caro por isso. Ele olhou com um ódio fulminante para o gato, que dormia no colo de Alston. O senhor disse que o gato matou 3 pessoas. Drogon começou a falar. O gato cochilava e ronronava no colo de Alston, sob os carinhos suaves de seus dedos fortes e experientes. Dedos de matador. Vez por outra, um nó de madeira estourava na lareira, fazendo-o retesar como uma série de molas de aço cobertas de couro e músculos. Lá fora, o vento gemia ao redor do casarão de pedra, bem no interior de Connecticut. O inverno estava na garganta daquele vento. A voz do velho continuava sua ladainha. 7 meses atrás, havia 4 deles ali. Drogon, sua irmã Amanda, que tinha 74 e era 2 anos mais velha do que ele, a amiga da sua vida inteira, Caroline Broadmoor, dos Broadmoors de Westchester, acrescentou Drogon, que sofria de uma efizema grave, e Dick Cage, um empregado que estava na família Drogon havia 20 anos. Cage, que também já passara dos 60, dirigia o luxuoso Lincoln Mark IV. Cozinhava, servia o xerez noturno, havia uma empregada durante o dia. Fazia quase 2 anos que os 4 viviam daquela forma. Um grupo insosso de velhos e o servente da família. A única diversão era assistir a programas de auditório, como The Hollywood Square, e esperar para ver quem morreria antes de quem. E então, o gato chegou. Foi Cage quem o viu primeiro, resmungando e se esgueirando em volta da casa. Ele tentou enxotá-lo, jogou gravetos e pedrinhas nele e o acertou várias vezes. Mas o gato não ia embora. Sentia o cheiro da comida, é claro. Era pouco mais que um saco de ossos. As pessoas largam esses bichos na beira da estrada para morrerem no fim do verão. É uma coisa terrível, desumana de se fazer. É melhor fritar os nervos deles, então, perguntou Alston. Drogon ignorou o comentário e prosseguiu. Ele odiava gatos, sempre odiara. Quando aquele se recusou a ser enxotado, ele ordenou que Cage lhe desse comida envenenada. Pratos grandes, tentadores, de ração batizada com o Tridormal G, por sinal. O gato ignorou a comida. A essa altura, Amanda Drogon já o havia notado e insistido que eles o trouxessem para dentro de casa. Drogon protestou com veemência, mas Amanda acabou conseguindo o que queria. Ela sempre conseguia. Mas não perdeu por esperar, falou Drogon. Ela mesma trouxe o gato para dentro, aninhado em seus braços. Ele estava ronronando, igual está agora no seu colo. Mas não chegava perto de mim. Nunca chegou, pelo menos ainda. Ela colocou um pires de leite pro bicho. Oh, pobrezinho, tá faminto, ela falou. Ela e Caroline, as duas se derretendo por ele. É revoltante isso. Era a forma delas me darem o troco, é claro.
Elas sabiam o que eu achava de gatos desde as baterias de testes do Trinormal D 20 anos antes. Gostavam de me provocar, de me importunar com o assunto. Ele lançou um olhar sombrio para Halston. Mas pagaram caro. Em meados de maio, Cage se levantou para fazer o café da manhã e encontrou Amanda Drogan caída ao pé da escadaria principal, em meio a cacos de louça e ração Friskies para filhotes. Os olhos dela estavam arregalados, fitando o teto sem enxergá-lo. Havia sangrado bastante pela boca e pelo nariz. Suas costas estavam quebradas, as duas pernas também, e seu pescoço tinha sido literalmente estilhaçado como vidro. Ele dormia no quarto dela, falou Drogan. Ela o tratava como se fosse um bebê. Tá com fominha, meu amor? Tá precisando ir lá fora fazer totozinho? Uma coisa obscena, vindo de uma velha briguenta como a minha irmã. Eu acho que ele a acordou miando. Ela pegou a tigela de comida. Costumava dizer que Sam não gostava muito da ração, a não ser que fosse molhada com um pouco de leite. E então ela pretendia descer até o primeiro piso. O gato estava se esfregando nas pernas dela. Ela era velha, não tinha muito equilíbrio e estava com sono. Quando chegaram ao topo da escada, o gato se meteu na sua frente. Ele fez minha irmã tropeçar. Pode ter sido assim, pensou Alston. Em sua imaginação, ele viu a velha caindo para frente e para baixo, chocada demais para gritar. A ração se espalhando enquanto ela soltava as cambalhotas até o final da escada. A tigela se despedaçando e então finalmente para diante do primeiro degrau, seus ossos esmigalhados, olhos arregalados, o nariz e os ouvidos pingando sangue. E o gato começa a descer as escadas, ronronando e mastigando feliz da vida, sua ração. E o que o legista falou? Perguntou ele a Drogan. Morte acidental, é claro. Mas eu sabia. E por que não se livrou depois do gato, com a Amanda morta? Porque Caroline Broadmoor havia ameaçado ir embora se ele fizesse isso, pelo jeito. Ela ficou histérica, obcecada pelo assunto. Era uma mulher doente e fissurada em espiritismo. Um médium de Hartford lhe dissera, pela bagatela de $20, que a alma de Amanda tinha passado para o corpo felino de Sen. Sen era de Amanda, falou ela para Drogan. E se Sen fosse embora, ela também iria. Alston, que havia se tornado algo como um especialista em ler nas entrelinhas das idas, suspeitava que Drogan e a velha senhora Broadmoor tinham sido amantes tempos atrás, e que o velhote hesitou em abrir mão dela por causa de um gato. Teria sido o mesmo que o suicídio, falou Drogan. Na sua cabeça, ela ainda era uma mulher rica, perfeitamente capaz de colocar esse gato na mala e ir para Nova York, Londres ou até Monte Carlo com ele. Na verdade, ela era a última de uma grande família, vivendo de caridade por conta de uma série de maus investimentos na década de 60. Ela vivia aqui no segundo piso, em um quarto de ambiente controlado, super umidificado. A mulher tinha 70 anos, Sr. Alston. Tinha sido uma fumante inveterada até os 2 últimos anos de vida. E o efizema era muito grave. Eu queria que ela ficasse aqui. E se o gato tivesse também de ficar... Alston assentiu. E então olhou de forma significativa para o relógio. Bom, perto do fim de junho, ela morreu no meio da noite. O médico pareceu considerar uma coisa natural. Simplesmente veio até aqui, escreveu a certidão de óbito e fim de conversa. Mas o gato estava no quarto. Cage me contou. A hora de todo mundo chega um dia, meu chapa, disse Alston. É claro, foi bem o que o médico disse, mas eu sabia.
Eu me lembrava. Gatos gostam de pegar bebês e velhos quando eles estão dormindo e roubar a respiração deles. Ah, isso é uma história da carrochinha, baseada em fatos, como muitas dessas supostas histórias da carrochinha, retrucou Drogon. Gatos gostam de apertar coisas macias com as patas. Um travesseiro, um tapete grosso, um cobertor de berço ou de uma pessoa velha. O peso extra em cima de alguém que já é naturalmente fraco. Drogon não concluiu o raciocínio e Alston pensou naquilo. Caroline Broadmoor, dormindo em seu quarto, a respiração entrando e saindo rascante dos seus pulmões danificados, o som quase inaudível em meio ao sussurro dos umidificadores especiais e condicionadores de ar. O gato com suas manchas pretas e brancas muito estranhas salta sem fazer barulho em cima da cama de solteira e fita o seu rosto velho e sulcado pelas rugas, com aqueles olhos pretos e verdes tremeluzentes. Ele se arrasta até o peito magro dela e acomoda seu peso ali, ronronando, e a respiração fica mais lenta, e o gato ronrona à medida que a velha sufoca, aos poucos, sob o peso em seu peito. Embora não fosse um homem imaginativo, Alston se arrepiou um pouco. Drogon, disse ele, continuando a acariciar o gato, que ainda ronronava. Por que você simplesmente não manda sacrificá-lo? Um veterinário poderia fazer isso por $20. Drogon falou. O funeral foi no dia 1º de junho. Eu enterrei Caroline em nosso jazigo no cemitério, ao lado da minha irmã, do jeito que ela teria preferido. E somente no dia 3 chamei Cage até essa sala aqui e lhe entreguei a cesta de vime, tipo essas de piquenique. Sabe quais que eu estou dizendo, né? Halston assentiu. Eu lhe disse para colocar o gato na cesta e levá-lo até uma clínica veterinária em Milford para que ele fosse sacrificado. Ele respondeu, sim, senhor. Apanhou a cesta e foi embora, o que era bem o feitio dele. E foi a última vez que eu o vi com vida. Houve um acidente na estrada. Lincoln foi jogado contra uma viga na subida de uma ponte a uns 100 km por hora. Dick Cage morreu na hora. Quando foi encontrado, havia arranhões no seu rosto. Arranhões! Alston ficou calado enquanto a imagem de como aquilo poderia ter sido se formava outra vez em seu cérebro. Nenhum som daquela sala além do estalar sereno do fogo e um ronronado sereno do gato em seu colo. Ele e o gato juntos diante do fogo daria uma boa ilustração para aquele poema de Edgar Guest, o que diz: o gato no meu colo, o fogo na lareira, a arder, um homem feliz, caso queira saber. Dick Cage guiando o Lincoln pela estrada em direção a Milford, talvez uns 8 km por hora acima do limite de velocidade. A cesta de vime ao seu lado, tipo essas de piquenique. O motorista está de olho no tráfego, talvez ultrapassando um caminhão dos grandes, e não percebe o rosto estranho, preto de um lado, branco do outro, que brota de um dos lados da cesta, no banco do carona. Ele não percebe porque está ultrapassando o caminhão de carga enorme. E então é que o gato salta no seu rosto, rosnando e arranhando, suas garras se enfiando em um dos seus olhos, perfurando, esvaziando, cegando. 100 por hora e o ronco do motor possante do Lincoln, e a outra pata está enganchada sobre a base do seu nariz, as garras penetrando a carne e causando uma dor intensa de enlouquecer. Talvez o Lincoln comece a desviar para a direita, indo parar na frente do caminhão, e a buzina pneumática dele soe de forma ensurdecedora, mas Cage não consegue ouvi-la, porque o gato está urrando
O gato está em cima do seu rosto, todo arreganhado, como algum tipo de aranha negra enorme e peluda. As orelhas recuadas, os olhos verdes brilhando como holofotes infernais, as pernas de trás se agitando e se enterrando na carne, aquela carne macia do pescoço do velho. O carro dá uma guinada violenta para a direção oposta. A viga da ponte surge diante dele. O gato salta para baixo e o Lincoln, um torpedo negro e reluzente, se choca contra o cimento e explode feito uma bomba. Alston engoliu em seco e ouviu sua garganta fazer um clique. E o gato voltou? Drogon assentiu. Uma semana depois, no dia em que Dick Cage foi enterrado, por sinal. Como dizia aquela velha canção, o gato voltou. Ele sobreviveu a uma batida de carro a 100 por hora? Difícil de acreditar. Difícil. Dizem que eles têm 7 vidas. Cada gato. Quando ele voltou, foi aí que eu comecei a me perguntar se ele não seria um gato dos infernos. Sugeriu Alston a meia voz. Na falta de uma expressão melhor, sim. Uma espécie de demônio enviado. Para punir o senhor. Eu não sei, mas eu tenho medo dele. Eu lhe dou de comer, ou melhor, a mulher que vem aqui cuidar de mim faz isso. Ela também não gosta dele, não. Diz que esse rosto é uma maldição do senhor. Ela é daqui da região, naturalmente. O homem tentou sorrir e não conseguiu. Eu quero que você mate esse gato. Há 4 meses que tenho vivido com ele. Ele se esgueira pelas sombras. Olha para mim. Parece estar esperando. Eu me tranco no quarto todas as noites e ainda assim me pergunto se vou acordar de manhãzinha e encontrá-lo, enroscado em cima do meu peito, ronronando. O vento gemeu solitário lá fora e produziu um assobio estranho na chaminé de pedra. Por fim, entrei em contato com Saul Logia. Ele me recomendou você. Falou que você é uma peça, se eu não me engano. Uma peça única. Significa que eu trabalho sozinho. É isso. Ele disse que você nunca foi preso, ou sequer enquadrado como suspeito. Diz também que você sempre cai de pé, que nem um gato. Halston olhou para o velho de cadeira de rodas, e de repente suas mãos musculosas, de dedos longos, estavam paradas logo acima do pescoço do felino. Eu posso fazer isso agora, se o senhor quiser, disse ele baixinho. Eu posso quebrar o pescoço dele, e ele nem vai saber. Não! Exclamou Drogon. Ele respirou fundo, tremendo enquanto sorvia o ar. Suas bochechas pálidas ruborizaram. Não! Aqui não! Leve-o para longe! Alston sorriu sem humor nenhum. Ele voltou a fazer carinhos muito suaves na cabeça, nos ombros e nas costas do gato adormecido. Está bem? Aceito os termos do contrato. O senhor quer o corpo? Não. Mata esse gato e enterra. Ele fez uma pausa. Então se curvou para frente na cadeira de rodas como uma espécie de falcão muito velho. Traga-me o rabo, disse ele, para que eu possa atacar no fogo e vê-lo queimar. Alston dirigia um Plymouth, ano 1973, adaptado com o motor de um Cyclone Spoiler. O carro era suspenso e bloqueado, e andava com o capô apontado para baixo na estrada em um ângulo de 20 graus. Ele tinha refeito o diferencial e a traseira por conta própria. O câmbio era um Penske. A articulação da direção era Hurst. Ele era sustentado por pneus wide ovals, imensos pneus, e podia chegar a 260 por hora. Ele saiu da casa de Drogon pouco depois das 9:30 da noite. Uma lasca fria de lua crescente corria pelo céu através das nuvens esgarçadas de novembro. Estava andando com todas as janelas abertas, pois aquele fedor amarelo de velhice e terror parecia ter infestado suas roupas. E ele não gostava disso.
O frio era intenso e penetrante, entorpecente depois de um tempo, mas estava bom. Estava soprando aquele fedor amarelo para longe. Ele deixou a autoestrada em Placer Glen e atravessou a cidade silenciosa, protegida por um solitário pisca-pisca amarelo no cruzamento. A velocidade totalmente respeitosa de 56 por hora. Fora da cidade, seguindo pela rodovia estadual 35, ele pisou um pouco mais fundo no Plymouth e deixando o carro andar. O motor turbinado ronronou como o gato em seu colo no começo da noite. A analogia fez Alston sorrir. Eles seguiram em meio às plantações brancas de neve, cheias de talos de milho esqueléticos, a pouco mais de 110 por hora. O gato estava em uma sacola de compras reforçada, amarrada em cima com um barbante de sisal resistente. A sacola estava no banco do carona. O gato estava sonolento e ronronando quando Alston o colocou lá dentro. E continuou ronronando durante a viagem toda. Talvez percebesse que Alston gostava dele e se sentia à vontade ao seu lado. Como ele próprio, o gato era uma peça única. Serviço estranho, pensou Alston, e ficou surpreso ao perceber que estava considerando a sério aquilo um serviço. O mais estranho, talvez, era que ele gostava de verdade do gato. Sentia uma afinidade por ele. Se tinha conseguido se livrar daqueles 3 burros velhos, mais pontos ainda para ele, especialmente Cage, que havia tentado levá-lo até Milford para um encontro fatal com um veterinário de cabelo à escovinha, que por sua vez teria o maior prazer em enfiá-lo numa câmara de gás revestida de cerâmica do tamanho de um forno de micro-ondas. Ele sentia afinidade pelo gato, mas nenhum impulso de descumprir o trato. Faria a gentileza de matá-lo da forma mais rápida e bem feita. Pararia no acostamento ao lado de uma daquelas plantações improdutivas de novembro, tiraria o gato da sacola, faria um carinho nele e então quebraria o pescoço e cortaria o seu rabo com o canivete. E o corpo, pensou ele. Eu vou enterrar decentemente para manter os abutres longe. Eu não tenho como salvá-lo dos vermes, mas posso salvá-lo das larvas de moscas. Ele estava pensando nessas coisas enquanto o carro atravessava a noite como um fantasma azul escuro. E foi então que o gato passou diante dos seus olhos e subiu no painel. O rabo levantado com arrogância, o rosto preto e branco virado na sua direção, a boca parecendo sorrir para ele. Sibilou Alston. Ele olhou para a direita e viu a sacola de compras reforçada, um buraco aberto a mordidas ou com as garras de um dos lados. Olhou de volta para frente e o gato ergueu uma pata. Ele deu um golpe de brincadeira. A pata deslizou pela testa de Alston. Ele desviou por impulso e os pneus grandes do Plymouth gemeram na estrada. À medida que o carro oscilava desgovernado de um lado da pista estreita para o outro, Alston bateu com o punho cerrado no gato em cima do painel. Ele estava bloqueando seu campo de visão. O gato rosnou, arqueando as costas, mas não se moveu. Alston girou o braço outra vez. E, em vez de fugir, o gato saltou em cima dele. Cage, pensou ele, igual aconteceu com o Cage. Ele pisou no freio. O gato estava na sua cabeça, tapando-lhe a visão com a barriga peluda, arranhando-o, retalhando-o. Alston segurava o volante com força. Ele bateu no gato 1, 2, 3 vezes. E de repente, a estrada sumiu. O Plymouth estava caindo dentro da vala, sacolejando para cima e para baixo sobre as pilhas de milho. E então, um impacto que o atirou para frente contra o cinto de segurança. E o último som que ele ouviu foi o uivo inumano do gato. A voz de uma mulher sentindo dor ou chegando ao orgasmo. Ele deu outro murro e sentiu apenas a distensão elástica, flexível, dos músculos do gato.
e então um segundo impacto. E a escuridão. A lua já não estava no céu. Faltava 1 hora para o amanhecer. O Plymouth estava caído em uma ribanceira, envolto em neblina. Enroscado na sua grade, havia um emaranhado de arame farpado. O capô se havia soltado, e espirais de vapor do radiador quebrado saíam da abertura para se misturarem à névoa. Ele não sentia as pernas. Olhou para baixo e viu que o impacto tinha empurrado a parede do corta-fogo do Plymouth para dentro. A parte de trás daquele bloco de motor Cyclone Spoiler enorme havia esmagado suas pernas, prendendo-as. Lá fora, ao longe, o guincho predatório de uma coruja mergulhando sobre algum animal pequeno em disparada. Lá dentro, perto dele, o ronronar constante de um gato. Ele parecia estar sorrindo, como o gato do Alice do País das Maravilhas. Enquanto Alston o observava, ele se levantou, arqueou as costas e se esticou. E com um movimento repentino e ágil, como o ondular de uma seda, ele saltou em cima do seu ombro. Alston tentou levantar as mãos para empurrá-lo. Seus braços não mexiam. Choque medular, pensou ele, paralisado. Talvez temporário, mas provável que seja permanente. O gato ronronava do seu ouvido como um trovão. Sai de cima de mim! Sai de cima de mim! Alston disse. Sua voz soou rouca e seca. O gato se retesou por um instante e então recuou. E de repente, bateu com a pata no rosto de Alston. Dessa vez, com as garras para fora. Linhas quentes de dor pelo seu pescoço abaixo. E o gotejar morno do sangue. Dor. Sensação física. Ele ordenou que sua cabeça se movesse para a direita. Ela obedeceu. Por um instante, ficou enterrada no pelo macio e seco. Alston deu uma mordida no gato. Ele fez um som alarmado, enfurecido com a garganta. Auk! E saltou para o banco. E então o encarou com raiva, suas orelhas para trás. Por essa você não esperava, não é? Grasniu Alston. O gato abriu a boca e rosnou para ele, olhando para aquele rosto estranho, esquizofrênico. Alston conseguiu entender por que Drogon tinha pensado que ele era um gato dos infernos. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele se deu conta de uma sensação indistinta, de um formigamento. Em suas mãos e seu antebraço. Sensibilidade voltando, pontadas, fisgadas. O gato saltou em cima do seu rosto, as garras para fora, rosnando. Alston fechou os olhos e abriu a boca. Ele mordia a barriga do gato e conseguia apenas abocanhar o pelo. As garras da frente do gato estavam enganchadas em suas orelhas, se enterrando nelas. A dor era enorme, de uma intensidade excruciante. Alston tentou levantar as mãos. Elas se contraíam, mas não queriam sair de cima do seu colo. Ele inclinou a cabeça para frente e começou a balançá-la de um lado para o outro, como um homem tentando tirar sabão dos olhos. Rosnando e gritando, o gato segurou firme. Alston conseguia sentir sangue escorrer pelas suas bochechas. Era difícil respirar. O peito do gato estava pressionando contra o seu nariz. Dava para sorver um pouco de ar pela boca, mas não muito. E o que ele conseguia sorver vinha em meio a pelo. Suas orelhas pareciam ter sido encharcadas de fluido de isqueiro e depois queimadas. Ele jogou a cabeça para trás e gritou de agonia. Deve ter sofrido uma lesão no pescoço quando o Plymouth bateu, mas o gato não esperava o movimento no sentido contrário e saiu voando. Alston o ouviu cair com um baque no banco de trás. Uma gota de sangue entrou em seu olho. Ele tentou mais uma vez mover as mãos, levantar uma delas e limpar o sangue da vista. Elas tremeram no seu colo, mas ele ainda não conseguia mexê-las de fato.
E então pensou na calibre 45 especial em seu coldre debaixo do braço esquerdo. Se eu conseguir pegar o berro, gatinho, o que vai restar das suas 7 vidas vai acabar de uma vez. Mais formigamento. Um latejar doloroso vindo do seu pé esquerdo, enterrado e sem dúvida esmigalhado sobre o bloco do motor. Pontadas e fisgadas vindas das suas pernas. Era exatamente como sentir um membro sobre o qual você dormiu voltando à vida. Naquele momento, Alston não se importava com os seus pés. Já bastava saber que sua coluna não estava partida, que não iria passar o resto da vida como um corpo morto preso a uma cabeça falante. Talvez eu também tivesse algumas idas sobrando. Dar um jeito no gato. Essa é a primeira coisa a fazer. E então sair das serragens. Quem sabe não aparece alguém. Isso resolveria os 2 problemas de uma vez. Não era provável às 4:30 da manhã, numa estrada secundária como aquela, mas ligeiramente possível. E o que o gato estava fazendo ali atrás? Ele não gostava dele na sua cara, mas também não gostava dele nas suas costas, fora de vista. Tentou enxergá-lo no retrovisor, mas foi inútil. A batida o havia entortado, e tudo que refletia era a ribanceira, coberta de mato na qual ele tinha parado. Um som vindo atrás dele, grave, com um pano se rasgando, ronronando. Gato dos infernos é o caralho. Ele pegou sono ali atrás. E mesmo que não tivesse pegado no sono, mesmo que estivesse de alguma forma tramando um assassinato, o que ele poderia fazer? Era uma criaturinha magricela, não deveria nem pesar 2 quilos encharcado. E logo ele conseguiria mexer as mãos o suficiente para apanhar sua arma. Tinha certeza disso. Alston ficou sentado esperando. A sensibilidade continuava a voltar ao seu corpo em uma série de pontadas e fisgadas. Por absurdo que pareça, ou talvez fosse uma reação instintiva ao seu flerte com a morte, ele teve uma ereção de mais ou menos 1 minuto. Meio difícil descabelar o palhaço sob as atuais circunstâncias. A alvorada já traçava uma linha no céu ao leste. Em algum lugar um pássaro cantou. Alston experimentou as mãos novamente e conseguiu movê-las 1 milímetro antes delas caírem de volta. Ainda não, mas daqui a pouco, um baque surdo no espaldar ao seu lado. Alston virou a cabeça e encarou o rosto preto e branco, os olhos brilhando, com pupilas negras imensas. Alston falou com ele. Sabe, eu nunca deixei de cumprir um serviço que tenha pegado antes, gatinho. Esse pode ser o primeiro. Mas minhas mãos estão voltando. Daqui uns 5 minutos, 10 no máximo. Você quer um conselho? Sai fora. Vai pela janela. Estão todas abertas. Sai e leva o seu rabo com você. O gato o encarou. Alston experimentou as mãos novamente. Elas se levantaram, tremendo violentamente. 1 centímetro, 2 centímetros. Ele as deixou cair de volta, flácidas. Elas escorregaram do seu colo e bateram contra o banco do Plymouth. Emitiam um brilho tênue ali, como 2 aranhas tropicais enormes. O gato estava sorrindo para ele. Será que eu cometi um erro? Perguntou-se Alston confuso. Ele era um homem que confiava na sua intuição, mas de repente a sensação de ter se baseado apenas nela lhe pareceu esmagadora. E então o corpo do gato se retesou, e antes mesmo de ele terminar seu salto, Alston soube o que ele pretendia fazer e abriu a boca para gritar. O gato aterrissou na virilha de Alston, com as garras para fora escavando. Nesse momento, Alston desejou que estivesse paralisado. A dor foi gigante. Foi terrível. Nunca tinha imaginado que pudesse haver dor como aquela no mundo.
O gato era uma mola encolhida de fúria, rosnando e fincando as garras no seu saco. Alston gritou, sua boca se escancarando. E foi então que o gato mudou de direção e saltou para o seu rosto, para sua boca. E nesse instante, Alston soube que aquela criatura não era apenas um gato. Era algo possuído por alguma vontade maligna, homicida. Ele teve um último vislumbre daquele rosto preto e branco, debaixo de orelhas achatadas, seus olhos enormes e repletos de um ódio alucinado. O gato havia se livrado de 3 velhos, e agora iria se livrar de John Alston. Ele se enfiou na sua boca, um projétil peludo, fazendo-o engasgar. Suas patas da frente pedalavam, estraçalhando sua língua como um pedaço de fígado. Seu estômago se revirou, e ele vomitou. E o vômito desceu pela sua traqueia, entupindo-a, e ele começou a sufocar. Foi exatamente isso que aconteceu. Nessa situação extrema, sua vontade de sobreviver superou o que restava da paralisia causada pelo impacto. Alston ergueu as mãos lentamente para agarrar o gato. Oh, meu Deus! Pensou ele. O gato estava à força em sua boca, entrando, achatando o seu próprio corpo, se contorcendo, enfiando-se cada vez mais fundo. Ele conseguia sentir seus maxilares se escancarando para dar passagem ao gato. Ele estendeu as mãos para agarrá-lo, puxá-lo para fora, aniquilá-lo, e elas apanharam apenas o rabo do gato. E de alguma maneira, ele tinha metido o corpo inteiro na sua boca. O seu rosto, estranho, preto e branco, devia estar enfiado na sua garganta. Um barulho de vômito terrível e pastoso saiu da garganta de Alston, que estava inchado, como um pedaço flexível de mangueira de jardim. Seu corpo se contraiu, suas mãos caíram de volta sobre o seu colo, e seus dedos tamborilavam insensíveis em cima das coxas. Seus olhos brilharam, e então ficaram vidrados. Eles fitaram com o olhar vazio a chegada da aurora pelo retrovisor. Saltando de dentro da sua boca aberta, havia 5 centímetros de um rabo peludo, metade preto, metade branco. Ele se balançava, preguiçosamente, de um lado para o outro, e desapareceu. Em algum lugar, um pássaro cantou outra vez. Então a manhã chegou num silêncio asfixiado, por sobre as plantações cercadas de neve do interior de Connecticut. O nome do fazendeiro era Will Rouse. Ele estava a caminho de Placers Glen para renovar o adesivo de inspeção de sua caminhonete, quando viu o sol de fim da manhã refletir em alguma coisa na ribanceira ao lado da estrada. Ele parou no acostamento e viu o Plymouth caído em um ângulo torto na vala, arame farpado enroscado em sua grade como um bordado de aço. Ele desceu com dificuldade e lá chegando levou um susto. Vixe Maria! Murmurou ele para o dia ensolarado de novembro. Havia um sujeito sentado, com as costas eretas atrás do volante, os olhos abertos e fitando, vazios à eternidade. Aquele ali nunca mais iria participar de uma pesquisa de intenção de voto. Seu rosto estava manchado de sangue. Ele ainda estava com o cinto de segurança. A porta do motorista tinha ficado presa, mas Reels conseguiu abri-la puxando-o com as 2 mãos. Ele se inclinou para dentro do carro e desprendeu o cinto, no intuito de procurar a identidade do sujeito. Ao estender a mão para o paletó, ele percebeu que a camisa do defunto estava ondulando, bem em cima da fivela do cinto. Ondulando. E inchando. Manchas de sangue começaram a brotar ali como rosas sinistras. Meu Deus do céu, o que é isso?
Ele estendeu a mão e agarrou a camisa do defunto, puxando-a para cima. Will Reels olhou e gritou. Em cima do umbigo de Austin, um buraco irregular tinha sido aberto a unhadas na carne. Olhando para fora, havia o rosto, preto e branco, raiado de sangue, é claro. Tinha um gato, seus olhos enormes e brilhantes. Reels cambaleou para trás, gritando, as mãos coladas no rosto. Um bando de corvos saiu voando aos grasnidos de uma plantação nas redondezas. O gato forçou seu corpo a sair e se espreguiçou com uma languidez obscena. E então saltou da janela aberta. Reels conseguiu vê-lo se movendo pelo matagal seco, e então ele desapareceu. Parecia estar com pressa, disse ele mais tarde para um repórter. Como se... Bem... como se tivesse alguma pendência para resolver. E fim do conto. Olá, amigos. Eu gosto de gatos até, mas nunca teria um. Por medo? Talvez. Eu acho eles imprevisíveis. Alguns machucam e alguns simplesmente entram dentro de você. De verdade. Esses dias eu dou muitas aulas por dia. 13, 14. Tenho 2 empregos de professor e a voz simplesmente acaba. Esses dias eu estava saindo meio-dia de uma escola e indo para outra. Naquela correria de sempre do professor. Sem hora de almoço, calor de 35 graus, mochila nas costas. E aí eu vi um gato, preto, claro. Para mim são os mais lindos. Deitado na grama da escola. Aquele solzinho gostoso, mas ele estava meio na sombra. Eu invejei o gato. Eu queria ser aquele gato. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu dirigia para outra escola correndo. Eu não ia precisar usar a voz, eu não ia precisar... Bom, eu só precisaria me lamber. Me lamber. Até a próxima, amigos.